Eu queria agradecer ao Eterno por estar aqui hoje, agradecer a pessoa do Abel Maurício por dar a oportunidade, também colocar o José Carlos aqui do meu lado, meu destro, mais confiante. Bem, então a Paraxá diz assim, quando sair para a guerra, né? Tem alguns tópicos aqui, não peguei nada, o senhor me dê graça. Sair para a guerra, aí vai falar do Tzitzi, vai falar de várias questões de moralidade, né? Então o evento aqui está colocando ponto de questão de homens e mulheres, eu vi até de azul com rosa para dar equilíbrio, tá entendendo? Né? E o nosso assunto aqui a gente vai tentar tratar da Paraxá e do tema, tá? Porque tem muito conteúdo na Paraxá do tema. A gente como homens, nossa posição como homens, as posições, as estruturas que o Eterno criou, a gente retomar e entender o tempo que nós estamos vivendo. É importante entender os tempos. Nós estamos no período de Elul, sim ou não? Sim. Nós estamos aí na caminhada para a Chanel. Vai dizer que se um homem que sair para a guerra, ele encontrar uma mulher, se apaixonar, né? Carol, gostei, vai ter que levar para casa, certo? Aí tem uma questão de tática de guerra, situação de guerra, questão psicológica do cara, que você sabe que dá muito problema na guerra, a pessoa perde a sua razão, né? Ela perde a sua dignidade, perde a razão. Então, até na Torá, ela é diferenciada dos outros códigos de lei. Não, tudo bem, te interessou, vai levar para casa, vai rapar o cabelo, cortar as unhas, tirar a vestimenta. Então, tudo aquilo que cobre ela, presta atenção, tudo aquilo que cobre ela vai ser tirado e vai chorar quanto tempo? 30 dias. Então, vai chorar de início de Elul até Tishrei. Esse é o tempo de choro, para tirar toda a cobertura. E a constelação que rege esse período qual é? Betula, virgem, uma mulher. Tá? Bem? Amém. Estão conseguindo? Estão acompanhando? Então, Betula também vem de Bitula. O que significa Bitula? Betular fica de fazer confissão. Então é tempo de confessar os pecados. Entendeu? É tempo de 30 dias para chegar no Rosh Hashanah. Estão entendendo que o movimento é esse? Então nós temos que entender o que a gente está fazendo aqui, para que o Eterno nos chamou. A nossa posição, a nossa cobertura, quem nos cobre. Certo? Ok? Parou, achei? Então vários casos. Vai falar do rapaz que encontrar uma moça lá, vai ter que casar. E esse que casa, pegar uma virgem, enganar, dar uma conversa, vai ter que casar e não pode separar. Esse é o caso que a Torá diz que não pode separar. Estão entendendo? Amém? Amém. Então vamos ficar atentos, porque para edificar a nossa fé. Então vai falar também da colocação do tzitzi, sim ou não? Tzitzi. Vai falar do homem pendurado no madeiro. Vai falar? Então, acho que no números 15, que vai andar fazendo tzitzi, é isso? E diz que você olhará para ele, sim ou não? Para achar e verás a bênção e a maldição estar diante de ti. E o tzitzi é para a gente não ficar olhando o que não deve e olhar para o tzitzi. E o tzitzi tem um fio azul, sim ou não? Sim. E esse fio azul representa o quê? O trono de Deus. E o shamash, o céu. Então, para não desviar o teu olho, tu vai olhar para quem? Parou? Aquele que está diante do trono de Deus. O azul é o piso da sala de Deus. Pensa que você foi levado. Paulo vai dizer, Rabbi Shaul vai dizer que nós fomos colocados nas regiões em Mashiach. Então você foi levado à presença do trono. Certo? E olhar para ele. Ele, quem? Tzitzi. Então aqui nós temos 8 fios, 5 nós. Dá o quê? 13. E aí a sequência de amarração, qual é o valor da sequência de amarração? 5, mais está o nome do Eterno. Quem amarra o nome do Eterno? Qual o valor do nome do Eterno? Quanto dá? Quanto dá? Hã?
26. 26 com 8 mais 5? 39. Aí? 39 chibatadas. Menos 1. 40 menos 1. Vai olhar para quem? O Shamash, que levou as 39 chibatadas no teu lugar. Porque tu desviou o teu olhar dos mandamentos de Deus. Amém? Amém. Faz sentido? Olhar para ele, o pendurado no madeiro. Maldito por mim e por você. Tá? Bem, você tem que gravar isso porque é importante. Nós estamos num período de discussões de conhecimento. E a comunidade messiânica tem que avançar no conhecimento. Tá? Tem que avançar no conhecimento. A gente leu aqui no Sidur, o sacrifício de Isaac, que dá Isaac, que foi levado, certo? Aí vai Abraão descer, quando Abraão faz toda a situação ali, Abraão volta ele, Isaac foi embora, sim ou não? Não. Ele disse, eu e o moço vamos ali e voltaremos. Mas ele não voltou sozinho. Isaac é ocultado para aquele nosso irmão de Deus que diz que preciso de vocês, não sei o que, foi ocultado e sumiu, não apareceu. Isaac só vai aparecer quando a noiva vem no campo. E esse é o período que nós estamos acessíveis a encontrar o rei no campo. Ela, então, né, Eliezer, representa o quê? A Kodesh que convence a noiva a se encontrar com o noivo no campo, Isaac. Né? E o Eterno vai dizer assim, que Adonai direi, Adonai verá o quê? No monte Moriá, Moré, professor Iá, aonde o Eterno vai ensinar, e verão no monte o quê? Aquele que foi pendurado. Tá? Aquele que foi pendurado. E estava escrito, Yeshua Hamelech, né? Yeshua Hamelech, Yeshua de Nazaré, rei dos judeus. Yeshua de Nazaré, rei dos judeus. Então, Yeshua da onde? Yeshua, o Nazareno e rei dos judeus. Aí, e o Nazareno que veio da onde? De Nazaré. Mas ele nasceu em Nazaré? Não, nasceu onde? Belém de quê? Belém de Efrata. Frutífera, Efraim. Tá? Vai morar, vai crescer em Nazaré. Vai crescer em Nazaré. Vai nascer em Belém. Ele disse que nasceu em Nazaré. Não, nasceu em Belém e foi criado, porque é os descendentes do rei Davi, mediante as perseguições, a história vai dizer que eles foram morar todos naquela região. E José e Miriam eram descendentes de Davi. Tá? Então aquela região ali, por quê? Porque o Herodes mesmo queria matar todo mundo, todos os descendentes de Davi, então o povo tudo fugiu para lá, certo? Então eles foram para lá, gente. Esse é o... Porque o Isaías 11 vai dizer que o Netzer, a palavra é raiz de Nazaré. Fala bem português para todo mundo entender, certo? Essa é a raiz. Então esse o Nazareno, que vai de Netzer, viria daquele lugar. Então, primeiro, ele está Yeshua, o Nazareno de Netzer, Galileia, sim ou não? Dos gentios. Então, existe um aspecto para a Galileia dos gentios e rei de Judá. Está entendendo? Existe um alcance nos dois aspectos. Nazaré, Galileia dos gentios, Galileia samaritana, casa de Israel, casa de Efraim, as 10 tribos que viraram gentios. Perderam toda a sua origem. Tudo, perderam toda a sua cultura. Tanto que Yoshua vai dizer que Efraim tem a Torá como coisa estranha. Por isso que a gente obedecia, mas era tudo meio esquisito. Obedecia que nem aquele buffet, né? Escolhia o que ia.
Porque é coisa estranha a Torá para nós. Era estranho, não era? Era estranho. Até ser liberto. Bem? Temos que voltar para Sião. Então existe uma mulher, nesse período, uma noiva, existe uma virgem, tanto que essa constelação de virgem, se você olhar lá, né, no seu horóscopo, ela está segurando um ramo, esse ramo na mão dela é um Netzer. E segundo alguns tem 5 ramos, ó, é um Netzer com 5 ramos. São 5 vezes que tem a palavra de Semak, renovo dos profetas. E mais um Netzer. Está na mão dela. E ele nascerá de quem? De Betula, da Virgem. A coisa é mais profunda, entendeu? As coisas são mais profundas. Quem gosta de discutir no literal, só entende o literal, vai perder. Para os nossos irmãos judeus, para eles serve o profundo, mas quando querem falar para a gente é só no literal. Mas vamos entender a escritura no literal. E no literal nem precisa do hebraico, compra o português mesmo. Essas traduções vão ver se faz sentido. Certo? Tentar alcançar as coisas aqui fazendo sentido. Já fez sentido de tzitzi? E a palavra é fruto, né? A palavra vem de fruto. Então, nós vamos ter que dar fruto. Porque vamos olhar para ele, Shamash, ao qual foi chicoteado. Por mim e por sua causa, porque a gente foi olhar porque não devia. Desviando os seus olhos dos seus mandamentos. Bem? Então nós precisamos dele. Nós precisamos do Mashiach. Então é tempo de redenção, sim ou não? Então entendemos que existe o madeiro, aquele que será pendurado no madeiro, que sofreu as chibatadas por nós. Presta atenção. Sofreu as chibatadas por nós. Existe um redentor, um sofredor. Abram aí, se você quiser, ou anote Isaías 59. Isaías 59. Anote aí, 59, 20. E diz assim: eis que o Goel, o Redentor, virá a Sion. Então virá a Sion, um Redentor, um Goel, aos que de Jacó e Jacob se arrependerem dos seus pecados, assevera Adonai. Então, para aqueles que estão em Jacó, não está dizendo Israel. Jacó, por quê? Porque Jacó abrange mais. Abrange todos. Abrange os filhos de José, eram egípcios. Tudo que a tradição vai dizer que eram egípcios. Nasceram no Egito. Certo? Nós somos gerados no Egito. No mundo. Tá? Então, Jacó, para os que se arrependem dos seus pecados. E qual é o pecado que está aqui? Qual é o pecado que está aqui no texto? Então tem que vir. A Mirá vai falar, né? Do Goelo, do Redentor, virá do céu. Ela, Mirá não fala? A gente lá faz e não entende o que está fazendo. Então eles estão dizendo que virá. E qual é a pessoa que está conectada dos patriarcas a Mirá? Isaac. Isaac. A tipologia de quem? Do Mashiach. Tanto que diz assim, que não negaste teu filho, teu único filho, se tu pegar a sequência, vai estar o nome Yeshua codificado a cada 10, 12 letras. Tá? Então, Goel virá, o Redentor virá de Sião, para os que se arrependem dos seus pecados de Avon? Não. Hatat? Não. Zé Pechá. Ou fechar. Que pecado é esse? Pecados de careta, de morte. Quando Paulo vai escrever, é importante, porque aqui é a reunião de liderança, Paulo vai dizer que a Torá ela é insuficiente, que ela é fraca. Você já viu a Torá? Não, é que ela não é insuficiente para salvar. Porque na Torá não tem sacrifício para fechar pecados de morte.
A Torá não salva. É necessário um Redentor. Estão entendendo, gente? Você tem que saber cada tipo de pecado. Não é citado isso. Então precisa, está dizendo aqui que virá o Redentor a Sião para os descendentes de Jacó que se arrependem. Se arrependem dos seus pecados de morte. Então precisa um Redentor vir para aqueles, vamos dizer, para aqueles que se arrependem dos seus pecados de morte, porque a Torá não tinha sacrifício do pecado de morte. Careta, cortado, adultério, adúltero, fora. Ah, o cara adulterou cara, você vai ter que voltar ou tirar do acampamento. Então tem que voltar esse temor para o nosso meio. E às vezes, se a liderança, se o líder adultera, toda a comunidade vai para o pau. Rebenta todo mundo. Então, vamos voltar ao temor. Ah, Deus perdoa. Não está escrito. Não, está escrito. E o próprio Davi cometeu e disse, não tira de mim teu espírito, se eu não. Salmo 51. Se eu pudesse matar animais e fazer, eu faria, mas eu não tenho o que fazer. O que me resta, porque a Torá não tem como resolver esse problema. Pecado de fechar. É tão interessante que tem como perdoar um homem pode perdoar os pecados de fechar? Não, mas se você vê lá o Yosef, quando perdoa os seus irmãos, a palavra lá está fechada. Opa! Como é que Yosef perdoou? Quem é esse Yosef? Quem é esse bem Yosef que perdoará os pecados de morte? Certo? Faz sentido? Precisamos do Redentor? Se eles não precisam, não precisa. Miserável não estou. Tá? Porque começa a questão de a pessoa se aprofundar e é convencido se está escrito que é para todos, que se arrependem. Necessito do Redentor. Necessito do Mashiach. Acabou, não tem reencarnar, não vai resolver. Tá entendendo? Precisa de um Redentor. Fala. O próprio povo no deserto falou, sobe tu, Moisés, fala com ele para que não morramos. Então ali o povo já pede um intermediador. Sim. Eles sabem disso. Eles sabem. Mas quando vão dialogar para conosco, eles acham que nos tiram para ignorante. E um dia já fomos ignorantes. Yosef foi mandado para o Egito, né, para gerar filhos, mas não para si mesmo, para Israel, que é o que nós somos, né? Gerados do Mizraim, mas para Israel, através dele. Yosef significa aquele que agrega. Efraim, o que multiplica. Está entendendo? Por isso que a bênção está sobre Efraim. Está sobre Efraim. Né? Melé Ragoim, Melé Ragoim. Plenitude das nações. Não é o que Paulo vai falar em Romano? Até que entre a plenitude das nações, todo o Israel será salvo. Então Paulo entendeu. Mas são nossos irmãos. Paulo vai dizer também em Romanos, se a Halá é santa, toda a massa é santa. Entendeu? Você até vai resolver o problema com isso. É nós que precisamos. Porque eles já estão dentro do pacto. Já nascemos no pacto. Nós que saímos aí, viemos do Egito, do mundo, da bagaça. Nós precisamos. Amém? Então, ele trata com ele e vamos cuidar de nós. Amém? Não perder a graça que nós recebemos. Isaías 53 era muito discutido. Vão dizer, não, isso aqui é para Israel. Apologeticamente, pode ser para Israel. Rashi, Nachman, eu acho que foram os que defenderam os debates, mais Trifão, que discutiu com o outro lá, no segundo século, sobre que Israel era o servo sofredor, Isaías 53. Só que não. Porque agora esse Goel, Redentor, para os que se arrependem dos seus pecados de... Ah, mas como é que Israel vai resolver os próprios pecados de si, de morte? Quando diz aqui, Isaías 53, diz assim, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas,
transgressões foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos proporciona a paz caiu sobre ele. Ele quem? O Shamash, o servo, que sofreu, chicoteado, transpassado por nós. Então a palavra aqui, transgressão é pechar. Pecado de morte. Então, como Israel vai ser, né, autossuficiente para se auto-perdoar do seu pecado de morte. Cai por terra, querido. Precisa do Redentor. Precisa do Redentor. Porque aqui é pechar, pecado de morte. Então não tem. Se esse vem por causa dos pecados, como que Israel, que peca, que transgride, vai ser autossuficiente. Aí faz sentido? Faz sentido ou não? Sim. Isso aí. Tu nasceu pelo Espírito. Tu nasceu do lar. Aqui, eu acho que todo mundo veio pelo Espírito aqui. Quem nasceu no lar judaico, levanta a mão. Até que nós. Até nós. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, o que é a origem que a gente pode dizer? Existe a situação dos Beneanusim, dos forçados, que, né, se misturaram com a cultura religiosa e tudo mais, e aqueles que voltariam nos últimos dias, que é as tribos, o espírito de retorno, certo? Então, várias profecias vão dizer que o Eterno trará Efraim de volta, sim ou não? Trará as tribos de volta, sim ou não? Porque estão espalhados entre as nações, meu querido. Não é, muitos, mas quando voltaram da Babilônia, não é verdade. E quem veio da Babilônia foi pouca gente, uns 10%. Muita gente se enfiou, mas não adianta muita meia dúzia se enfiar e dizer que é todo mundo. Se os assírios, quando invadiram, quais as primeiras tribos que eles pegaram? Quais as primeiras tribos que eles capturaram, exilaram? 2 tribos e meia que ficaram do outro lado do Jordão. Então esses aí já foram. Tá? Então é questionável, bem questionável essa situação. Não, porque todas as tribos estão enfiadas dentro de Judá. Não. Não, porque estão espalhadas entre as nações e virando nos últimos dias. Tá entendendo? Não adianta eles argumentar, porque não tem como. Tinha alguns ali, sim, mas todos, ou de todo mundo, não, se foram os primeiros. Essas 2 tribos nem quiseram participar, meu querido. E Baruch Hashem porque não quiseram, porque por causa deles a profecia vai se cumprir nos últimos dias. Se todos passassem no Jordão, se cumpria. Então a terra não foi tomada e todas as tribos não entraram na terra. Não se cumpriu o que foi dado a Abraão, Isaac e Jacó. Que é do rio Eufrates até o Nilo. Toda aquela galera que está ali vai sair. Tem que sair quando ele vier. Mas não pode. Tá? Vamos. A Parashá vai dizer que se o homem se divorciar da mulher, der a carta de divórcio, essa mulher se casar com outro homem, morreu lá o outro, eles tentaram voltar. Pode voltar? Pode voltar? Não pode. Lascou. Não tem como. Por quê? Porque está profanada. Essa mulher está profanada, outro tocou nela. Certo? Outro teve relação com ela. Então, por isso a gente tem que ter relação sexual muito mais profunda do que a gente imagina. Tá? A Torá é o único documento que coloca adultério e idolatria no mesmo patamar. Então, todo adúltero é um idólatra. E os 2 estão condenados a carete, cortado. Fala que eu te escuto. Normalmente, o nosso povo, quando cometia a prática do adultério, era com mulheres pagãs. Uma grande maioria. E ainda oferecia o sacrifício aos deuses daquelas mulheres. Tá, mas tu diz adulterar com as mulheres ou adulterar com a cultura das mulheres? Com as 2 coisas. Sim, porque adulterar com as mulheres, dependendo da situação, o cara podia pegar alguém lá e... Não, eles adulteravam e adulteravam com a idolatria delas
e ainda sacrificavam ela, aos itens dela. Aí já entrou no conceito de desvio, né? Aí está cortado. E só deixa aqui pegar. Então nós temos que entender essa relação toda de Israel, o retorno de Israel. Então a Torá vai dizer que não pode voltar. Proibido sim ou não? Jeremias 3 vai dizer também. Jeremias 3 vai fechar com o que está na Torá. Cadê Jeremias 3? Jeremias 3 diz assim: se um homem se divorciar de sua esposa e depois separação dela, casar-se com outro homem, poderá, você pode anotar Isaías 3, versículo 1, certo? E aí vai dizer que Israel, lá no 8, já vai dizer, ela viu também quando entreguei a infiel Israel uma certidão de divórcio, vai dizer, ela é Judá, divórcio. Então o Eterno entregou uma certidão, divórcio, às 10 tribos, sim ou não? Sim. E agora? Foi-se embora, a carta e tudo. Teve relação com outros, sim ou não? Como é que vai voltar, querido? E agora? Como é que vai voltar? Estão entendendo? Acompanhe, se você perdeu o raciocínio. Se a Torá está dizendo que não pode, o profeta está dizendo que não pode, como é que vai voltar, querido? Se essa mulher, se Israel, as tribos, se contaminaram com outros homens, como é que vai voltar essa testemunha? Pior é fazer esse tipo de coisa, que muitos fizeram. A negação do sangue da aliança. Então, culturalmente, quando eu estava conversando com o irmão, até a questão de peça, o umbral, né? Peça, passar o sangue no umbral da casa, matava-se o animal. Então as culturas até dos beduínos no Oriente Médio ainda fazem isso, que tem o umbral da casa e às vezes no umbral tem uma bacia. Se fosse uma bacia. Quem é mais antigo que já pulou a soleira da casa? Tinha a soleira, né? Passava por cima da soleira. Então quando a Torá vai dizer que o anjo passou por cima, mas o Eterno saltou a soleira da porta. Porque tem o anjo e tem o Eterno ali, não tem? Não está passeando os dois por ali, não? É que tudo passa batido. Todo mundo não presta atenção no detalhe. O anjo passou, mas o Eterno entrou para jantar. E o Eterno saltou a soleira. Então nessa soleira se derramava o sangue, na cultura dos povos se botava o sangue na bacia. Você vai falar da bacia, vai falar tudo isso. Israel com uma taça que embriaga, essa taça é essa bacia, esse sangue de aliança. Então a pessoa que passa, ela tem que saltar por cima. Quem pisa, profana. Então quem profana esse sangue derramado vai ter problema. O Eterno vai se acertar com a pessoa. Está entendendo o perigo? Entendeu? Faz sentido? Poxa. Sigamos aqui. Então Jeremias vai falar isso aí, que ela levou uma casa de divórcio, a gente entendeu que a Torá e o profeta proíbe, porque senão profana a terra, né? Como é que vai resolver esse caso? Jeremias 31 diz assim: portanto, assevera Adonai, encontrou graça no deserto. Quem está no deserto, levanta a mão. O povo que escapou da morte quando Israel buscava descanso. Vindo de uma terra distante, Adonai apareceu a Israel, assegurando com amor, presta atenção, com amor eterno te amei. Com amor eterno, isso é para você, não é para casa de Judá. Tá? Com amor eterno te amei. E com amor leal te atraí para mim mesmo. Então nós somos atraídos por causa desse amor. Tá? Com amor. Ele nos atraiu. Nos chamou a atenção porque a gente já, quando estava no outro acampamento, já era complicado. Certo? Não é? Ser crente era complicado.
Agora a gente tem que fazer. Se a gente não tem, isso não é de Deus, isso aqui, isso não é pelo Espírito, a gente acabado de sem noção e louco. Porque agora complicando mais a nossa vida. Já estava salvo, já ia para o céu, estava tudo dominado. E agora eu vi que não era bem assim, agora tem que estar botando um monte de coisa. Se não for pelo Espírito, tem problema. Tem problema. Está entendendo? A gente está disputando a nossa vida, já estava tudo lá. Fácil. Ticket de salvação na mão. Então, há algo aqui para nós. Não é para os outros, né? Para nós. Vai impor, se está sofrendo um pouquinho, no dia de calor com o talite de lã, a gente está pensando que os outros têm que sofrer também. Deixa de ser. A turma da circuncisão. Tá? Então vamos ver que isso vai fazer sentido. Tá? Tem que fazer sentido para nós. Nos amou e nos atraiu para mim mesmo. Ele nos atraiu. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim. Nas colinas de quem? Bradarão. Subamos a Sião, a presença de Adonai, nosso Deus. Então, Efraim não estava desviado? Como que isso vai acontecer quando, querido? Porque é futuro. Ei, vamos olhar de novo. Vamos nessa parte. Vocês dizem que é lá. Nós dissemos que é aqui. Então existe um povo que vai ser chamado, será atraído e vai ter que olhar de novo para Sião. Se tem que olhar de novo para Sião, é porque se afastou de Sião, virou as costas. Vai ter que fazer techuvá. Voltar. E nós estamos fazendo isso. Fazendo Amidá, fazendo Shemá, voltado a Sião, querido. Está se cumprindo. Nós somos profecia. Nós somos profecia. É o que está acontecendo com a gente. E aqui os sentinelas, se você ver aí em hebraico, vai estar o quê? Notzar. Notzar e Netzer. Os nazarenos. Os discípulos do Rabino de Nazaré. Está entendendo? Que se espalharam entre as nações, não tinha identidade, não tinha nada, estavam comendo a comida dos porcos com os porcos. Até o quê? Ele nos atraiu. Sentiu algo, essa comida não está boa, está faltando alguma coisa aqui, eu vou voltar para a casa do pai. Vou voltar para a casa do pai. Vamos converter o pai, não ao filho. Pode falar de novo? Vamos converter ao pai, não ao filho que ficou, o irmão mais velho. Aquele irmão mais velho não quer saber da gente, né? Não quer saber da gente. Aquele lá, esse irmão mal educado, não tem mais cultura, não sabe falar direito, não sabe nem se vestir. Nós guardamos, sofremos, que guardamos tudo, guardamos mandamentos. Não tem seu valor. Por isso que a gente tem que voltar humilde. 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 Carregando sobre si os seus atos. E da onde você vem. Não querer chegar a ser maior, substituir eles. Está entendendo? Vamos voltar para Sião. Reconhecer a nossa condição, mas é para o nosso Pai. Não é para o nosso irmão. Os irmãos querem ser servo do irmão mais velho. E cai nesse erro. Yeshua disse isso. Isso não é de agora, meu querido. Yeshua já estava dizendo isso naquela época. Vocês não querem saber de quem está no ponto. Faz sentido? Vamos ver se vai. Essa coisa vai. Então, mandarão nas colinas de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, a presença de Adonai, nosso Deus. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei e aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito em que não há tropeço, porque eu sou Pai. Eu sou, Pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito, filho da mulher
que aborrecia. Estava para achar? Estava a mulher que aborrecia, não quer nada, outra que dava problema, que gerava filho rebelde. Ei, nós filho rebelde. E já estamos se arrependendo e voltando, faz sentido? Deixa eu dar, querido. Então, meu jeito, tá? Não tem esse jeito assim, não sei como. Efraim é meu primogênito. No 10. E ouvi, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai nas longínquas terras à beira do mar. Aquele que desportou a Israel, o reunirá e cuidará dele, como um pastor faz com o seu rebanho. Ei, ele que nos espalhou, querido. Ele que nos espalhou. Espalhou o povo para os últimos dias, trazer de volta. Os 4 anos da terra. Então o negócio vai ser com o Pai. Mas os nossos irmãos guardaram tudo, nós temos que aprender com eles e pegar o decide-se. 10 homens, 10 tribos. Ok? A gente tem que, ao mesmo tempo, saber de onde veio os nossos erros e valorizar a graça que nos foi dada. Né? A graça que nos foi dada. Assim, pois, declara Adonai, eis que um clamor, um clamor se ouviu, portanto, em toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem mais. Se os filhos de Raquel não existem mais, como é que eles voltaram da Babilônia, retornaram? O profeta daquela época, as tribos já não existiam. Mas por que estou dizendo das tribos? Porque Raquel era mãe de quem? Raquel era mãe de quem? José. José era pai de quem? Tá. Raquel morreu onde? Belém de Efrata, aonde nasceu? No Nazareno. Faz sentido? A mãe, a patriarca dos dispersos. É a nossa mãe. Chorava por nós? Raquel chorava por nós, porque a gente não existia. Existia, acabou. Espalhou entre as nações, foi semeado, virou um asno selvagem. Teimoso, da coisa sem morte. Onde eu estava? Chorando por não deixa. Okay. Raquel chorando pelos seus filhos que não existem, porque não existem. Assim declara Adonai: reprimo a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados. Assegura Adonai: eles retornarão da terra do adversário, do inimigo. Nós voltamos da mão de Satanás, do inimigo. E tinha gente na mão. Por que caímos na mão do inimigo? Pela transgressão. Simples assim. Eu vi Satanás cair como? Ou seja, contexto veio de Lucas 10 e Isaías 52. Depois eu vou lembrar. O inimigo caiu por terra. Em chuvas. Será que Satanás caiu de cara no chuvas? Tá? Retornarão na terra depois. Isso há esperança para o futuro. Há esperança para o futuro, afirma Adonai. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi, 18, ouvi claramente a Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado, como um boi selvagem, e fui disciplinado. Restaura-me, para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Adonai, o meu Deus.
Pode crer, querido. Se arrepende, fizer um monte de coisa errada, bate no peito, lamenta, peça techuvá e retorna. Em verdade, depois que desviei-me, eu mesmo me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito, e aqui vai ser bom bater, né? Agora vai fazer mais sentido. Bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado, humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado? O meu filho que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mas me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele e lhe ministrarei a minha total compaixão. Afirmo, Senhor, mas se a gente ser o que a gente não é, não precisa, queridos, não precisa ser aceito. Anda conforme a Escritura. Não precisa ser aceito pelo irmão, aceito pelo Pai. Aceito pelo Pai. Esse é o tempo. Isaías 54. E diz assim. Esse aqui é uma defesa que Paulo vai usar em Gálatas. É muito bom interpretado, né? Gálatas. Paulo vai usar isso aqui. Isaías 54. Vai dizer, insensato Gálatas, nasceste pelo Espírito e agora tu quer ser aceito pela religião, que não tem poder para salvar. Não tem poder para salvar. O que muda o indivíduo, que dá a condição de mudar o indivíduo, é pela Torá, não pela religião. Os mandamentos de homens não têm poder contra o pecado. É o que Paulo diz. Não tem poder contra o pecado. E diz assim, Isaías 54:1. Eu alegre, canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar. E irrompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu, que jamais sentisse as dores de parto. Porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Adonai. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois te transbordarão para a direita, para a esquerda, tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará as cidades abandonadas. Peraí. Uma mulher se alegrar que terá mais filhos do que a casada? Não, você é estéril. Uma mulher estéril, abandonada, sem marido, vai ter mais filhos do que uma casada. Como é que eles nascem? Pelo Espírito. Porque os nossos irmãos nasceram naturalmente. Nasceram, já estava lá o Moel, agora lá, estão dentro. Nós não. Nascemos pelo Espírito. E somos maiores do que a casada. É que Paulo vai fazer ali uma metáfora, uma parábola, um midrash, entre Agar e Sara, Monte Sinai. Faz sentido? Agora estamos entendendo o que Paulo quer dizer. Paulo é muito profundo. Então nós vamos ser mais numerosos, amém? Vamos se preparar. Os outros vão vir e a gente tem que se educar. Vamos se educando. Porque estava lá comendo comida dos porcos, os porcos estavam parceiros lá. Agora não, nos chamou, nos atraiu e está nos educando, nos preparando, né? Não para ser mais que nossos irmãos. A gente lembrar de onde a gente veio. De forma que você nasceu, de forma que eu nasci, de forma sobrenatural, né? De forma sobrenatural de uma mulher que não tinha como dar filhos. Então, se a gente entende, tá, tu falou tudo isso aí, mas tu vai voltar, mas tu disse um pouquinho antes que não vai voltar. Vai voltar ou não vai voltar? Tem como voltar ou não? Pela Torá? Tem como voltar?
Porque sim, pelo que não. Todo profeta tem como voltar? Porque sim, pelo que não. Parece uma confusão, né? Está dizendo que volta, mas a Torá proíbe. Porque essa mulher se contaminou com outros. Vamos ver aqui, se Paulo escreveu um monte de coisa, né? Você a gente entende um pouquinho. Romanos 7 vai dizer assim: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Caso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas quando ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada estará ligada ao marido quando ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido, da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterada. Já passamos lá para Paraxá dos Nedarim, dos votos, onde a mulher fazia um voto e o marido poderia cancelar, sim ou não? Sim. Então, se ela fizesse qualquer coisa errada, caía sobre quem? Então, sempre o que vai cair sobre nós. Se o homem estiver, vocês estão casados. Entendeu? Cai sobre nós. E nós somos o cabeça. Nós somos o responsável. Então, existe uma lei de autoridade. Sobre autoridade, uma sequência de autoridade. Então, se esse marido recai sobre ele, os votos e a transgressão e a iniquidade da mulher sobre ele, é um peso. Então, se esse marido se divorciou dessa mulher e deu uma carta, ela pode voltar para esse marido? Por causa dele ou por causa dela? De ambos. Ela não poderia estar com outro. Ela não poderia ter, mas ela se misturou com outro. E agora? Ela lascou. Porque não é o caso do homem. É o caso da mulher ser profanada. Não é o caso da mulher. A mulher é santidade. A mulher é coroa. A mulher é coroa da congregação. Isso está dizendo aqui várias formas de proteger a mulher da comunidade. Ela tem que ser protegida dentro da comunidade. Porque o que os outros fazem? Os primos, quando invadem o povoado, a violência sexual, ao estupro, para profanar, acabar com a origem. Isso é uma tática de guerra desde o mundo antigo. Tática de guerra. Tirar a identidade das pessoas. Tirar a cultura. Isso é ideologia. Cada povo não tem mais esse patriotismo, defender isso. Tá? Essa é uma tática antiga. Tática antiga. Bem, então veja bem, Paulo está dizendo algum segredo aqui, está querendo dizer alguma coisa aqui. Está dizendo que, se você vê em todo o contexto, né, quem morre no Mashiach, no batismo, ressuscita com ele. Certo? Então, este marido, que se separou dessa mulher, para ela voltar, ele tem morrer. E para ela também estar purificada, ela tem que morrer. Ela morre nas águas, no batismo, e nasce de novo. E ele carrega sobre ele toda a iniquidade dela, todo o pecado, toda a idolatria, morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Aí, esse novo marido pode casar. Por isso que Paulo vai falar assim, este é o mistério. Então a Paraxá vai falar a questão da mulher. Vamos começar a Paraxá, voltar no início. Tá? A mulher tem que ser tirado o cabelo, a cobertura dela, a roupa dela. Viu que tem que ser uma nova mulher? Essa mulher tem que nascer de novo em 30 dias, certo? Lá mais 10 de Yom Kippur dá 40. Certo? Porque essa mulher veio de uma realidade. Os nossos sábios vão ver mais profundo, dizer que essa é a nossa alma, essa mulher é a nossa alma que estava aprisionada, né?
Acabar vai falar isso aqui, essa alma, como é que é o Arisa? Vai dizer, não, isso não tem fundamento. Mas isso é uma questão nossa da alma que está aprisionada. Nós estamos escravos a um monte de coisas externas. Então tem que tirar tudo que cobre essa mulher, a cobertura dela, que é o que está sobre ela, sobre a autoridade sobre ela. E Paulo vai dizer assim, ó, que o cabeça do Mashiach é quem? O Eterno. Então quem é a cobertura do Mashiach? O Eterno. Quem é a cobertura do homem? O Mashiach. Quem é a cobertura da mulher? O homem. Então Paulo estava discutindo se era cabelo, se era talit, quer dizer, o homem não pode cobrir a cabeça. E o que nós estamos fazendo agora de cabeça coberta? Então vou encontrar Paulo, sim ou não? Eu não vou entrar muito no mérito do contexto cultural histórico da época, tá? Nós vamos para um outro livro, vamos falar de judaísmo. Tem o contexto cultural, que as mulheres eram sacerdotisas, tinham que rapar o cabelo, nos templos e tudo mais. Os homens também tinham os homens, os profissionais do amor, lá, os rapazes também. Tem todo esse contexto histórico, certo? Só que Paulo está entrando num nível mais profundo, ok? Cobertura, 1, 2, 3, 4. 1 Coríntios 11, tá? Então é desonroso o homem orar sem cobertura. Com a cabeça? Mas a mulher tem que cobrir a cabeça. Mas o homem... Então está falando de cobertura. Quem é a cobertura do homem? Mashiach. Qual é a cobertura da mulher? O homem. Ele está falando de lenço? Ele está falando de talit? Não, espiritualidade, meu querido. Paulo está dizendo, não coloque outra cobertura no lugar do cabeça. Não existe cobertura espiritual. Existem servos que te cobrem com servidão, não sobre você. E quando você diz, o meu pastor, o meu rabino, a minha cobertura espiritual, você transgride o seu cabeça, que é o Mashiach. Se a mulher ora sem o seu marido, sem a cobertura, ela transgride o seu cabeça. Que os anjos, ou quem, os mensageiros, quem está vendo, está não está respeitando 1, 2, 3, 4. Vamos lá, Bereshit, Gênesis assim. Bereshit para no rio, então chamar Beterrares, né? No princípio, aí tem a letra Bet. Então tem a letra Aleph, é ou não é? Então não entendendo que a letra lá, Aleph, que significa o Eterno, se ocultou, sim ou não? A letra Aleph se ocultou? Quem se ocultou? O Eterno. Se ocultou para gerar o universo, criar tudo. Foi usado o quê? A multiplicidade ou a davar, a palavra para criar tudo, certo? Então se oculta, vem a palavra para criar tudo. A palavra é Bet Bereshit. Em princípio, Bet, 2. O Aleph é 1, o Eterno. Bet é 2, sim ou não? Então Bet é a multiplicidade, ou a palavra, ou Mashiach. 2. Então, para que existisse isso, ser gerado isso, se oculta, para dar espaço para o outro. Aí, então, se o homem é a imagem de quem? De Adão Kadmon, do cosmos, da criação. O homem, nós somos a imagem do cosmos, então dessa criação, a imagem de quem? Do 2. O homem. Aí o 2 teve que ir, para que o 3 venha existir. O 2 teve que se ocultar. Tem como fazer uma coisa sem o outro se ocultar? Tem? Não. Tem que haver ocultação. Você dá espaço para o outro. Para que o outro exista, para que o outro se desenvolva. Dá espaço. Dá espaço. Adão surgiu. A imagem de quem? De um Adão superior. Ou do cosmos, da criação. E o Eterno diz, Adão vai tirar um soninho, está muito de paz, muito no shalom, vou arranjar problema para ti, Adão, dorme. Depois tu acordar, surpresa! Eis aqui. Tá aqui, tô aqui de novo, Adão. Tá entendendo? Uma surpresa para ti, então, Adão, descansa aí, te oculta, Adão. Foi a última vez que ele dormiu. Então, o Eterno, o que aconteceu com isso? Presta atenção. O 3, que é Adão, se ocultou. Para que venha a mulher, que é o 4.
Paulo parece que fez essa analogia, né? 1, 2, 3, 4. Certo? Então Adão é 1, 3, sim ou não? Quantos patriarcas nós temos? 3 patriarcas. Quantas matriarcas? 4. Ah, então a mulher é o 4, a base. Para o tripé. Faz sentido? Então, quando isso perde essa função, há torro, vavor, desordem e caos. Esse é o problema que nós estamos sofrendo na nossa geração. Há um caos. Porque perdeu-se as coberturas. 1, 2, 3, 4. E o 4 é a base do decimal. Mas aí o 4 é a base do decimal. O Sefer Yetzirah vai dizer que os 10 primeiros números é a base de todo numeral. Sim ou não? Mas a base dos 10 é o 4. 1 mais 2? 1 mais 2? 3 mais 4? 7 com 3? Então 4. 40 dias, Talit, a porta, e aí vai, tá? 40 anos, deserto, aí vai. 40 semanas de gestação, 4. 4 é a base, tá? Então, aonde se perde, e a nossa geração, nós como homens, houve uma degradação moral, há uma degradação moral na nossa geração, e nós estamos perdendo a nossa posição, a nossa colocação, e as mulheres acabaram assumindo muitas coisas, e há um caos. Há um caos. Meus irmãos, assim, um pouquinho mais, assim, mais ancião, ainda conseguem manter equilíbrio. Mas uma geração mediana aí já tem bastante dificuldade. Até porque as mães favoreceram muito os seus filhos, passaram, né? A gurizada virou uns bebezão. E a gente está com muita dificuldade. Aí, mães que trabalhavam, pais que saíram de casa, aí o cara ou tinha referência só da mãe, ou podia ver a mãe, ou o cidadão se criou por si, sem referência nenhuma. E esse foi se criando, procurando referência, aí passou por outras dificuldades, passou por outros problemas, sempre buscando referência, aceitação, porque o pai não está, a mãe está trabalhando para sustentar os filhos, e há uma geração perdida. Por isso que espiritualmente eu estou te dando um segredo aqui, guarda o amor que Deus tem por ti, como pai, e a graça que Ele fez por ti. Não cai, não fica sendo aceito pelo irmão mais velho, né? Se você ser aceito pelo irmão mais velho, Deus já te chamou e agora está te educando. Ele vai te educar para educar as próximas gerações. Nós já estamos olhando para Sião já. Então, a nossa geração, eu digo por mim, que eu andava procurando. Às vezes tu tinha um irmão mais velho que ainda te dava uns conselhos, te dava umas chineladas, umas varadas, mas do contrário, tu estava perdido, procurando. E esse é o caos da nossa geração. Nós vamos ter que equilibrar as coisas. Nós vamos ter que se reposicionar. Se a gente não se colocar na posição correta, todo o cosmos, todo o sistema, todo o mecanismo, não está mais 1, 2, 4 e 3. As coberturas e as posições se perderam. Está entendendo? Se perderam. Nós vamos ter que retomar isso. Tem que se posicionar, vamos ter que amar as esposas, porque está lá em Chico que o Eterno fez uma esposa uma ajudadora, sim ou não? Não. A palavra está uma? Não. Pode ser até disjuntor. Quando está muito animado, ela acaba, mas fez uma opositora. O primeiro para que está Satanás na Bíblia está ali. Agora arranjei treta. Mas dizem nossos sábios que Satanás está aí para ele se elevar. Conseguir superar até os anjos. Né? Então, a gente entender porque a mulher ela tem o papel de te elevar. E a gente não aceita isso. Te confrontar. Somente a nossa geração, porque elas, infelizmente, como a gente caiu, elas se ergueram, se a gente não fizer, elas vão fazer. Se a gente não fizer, elas vão fazer. Elas vão fazer acontecer. E a gente está perdido, e a gente acaba não tendo aquela mãe mais ali, porque a mãe saiu para trabalhar e procura uma esposa com uma mãe e está uma confusão. Nós temos uma nação que tem como padroeira, tá?
uma mulher. Uma geração de filhos órfãos, isso espiritualmente, a idolatria causa um efeito. A idolatria causa um efeito. Então temos uma nação de mãe cuidando de filhos, sem maridos. Sem maridos. E esses filhos vão crescer com deficiência. Nós, muitos, crescemos com deficiência. Quem teve uma família firme tem uma estrutura melhor. Quem teve uma família deficiente tem deficiência. Vai ter que procurar cura, restauração. Está entendendo? Restauração. Então, esse é o tempo que nós temos que buscar o temor de Deus e restauração em nossas vidas. Gerar relacionamento, porque nós somos homens, passamos por questão da religião, tem muito problema dentro da religião. Aí agora tomamos um outro posicionamento, isso causa um problema dentro das nossas casas, dos nossos lares. Às vezes as esposas falam, tá, mas aí, onde está a verdade? Está se me levando para onde? Eu estou cansado de andar rodopiando. Aí a gente tem um problema que a gente vai ter que resolver também. Então, muitos que eu acredito podem estar passando por isso. Problemas que o cara vai ter que, às vezes, se doar um pouquinho mais para casa, certo? Tentando restaurar a casa, a família, porque senão o cara não quer me acompanhar, eu vou divorciar. Não, pai, vamos devagar. Eu sei que falta vontade, não falta. E até argumentos o Yetzirah está te dando. Vai te dar. A gente tem que entender que lembra que Jacó disse assim, ó, e Jacó teve medo do seu irmão. Ah, mas Jacó tinha outro irmão? Jacó tinha outro irmão? Então por que a Torá vai dizer Jacó teve medo do seu irmão Esaú? A Torá vai dizer Jacó teve medo de Esaú. Estava tranquilo. Jacó teve medo do seu irmão. Estava tranquilo. Mas Jacó teve medo do seu irmão? Esse Esaú, que é você. Está dentro de você. E ele encerrará essa inclinação para o mal. Vai te dar soluções para resolver os problemas. Então Jacó não queria nem relacionamento com o seu irmão. E ele encerrará quer ser nosso amigo. Nosso irmão. Nos ajudar. O que Jacó falou? Não, irmão, vai lá na frente que eu vou ao outro lado. Então isso é batalha. Então a gente tem que ter cuidado. Então nós temos que lutar com todas as nossas dificuldades para tentar manter e restaurar a circunstância. Não se apega. O judaísmo se separa, então nós vamos separar. E o Yetzirah vai te dar esses toquezinhos. Nós temos que resolver isso. Por quê? Porque nós somos conflito religioso, estamos passando por uma outra realidade. Bem? Ele nos atraiu, ele nos chamou. Fique atento. Esse filho pródigo estava lá e algo foi queimado no coração dele. Atraiu ele de volta. Esse amor que o pai tem. Porque tudo que aconteceu na história tinha o seu propósito. Quando as tribos se separaram, o reino de Judá, não, vamos lá e vamos guerra. O que o Eterno fez? Enviou o profeta, negativo, eu tenho um plano aí. Então, até nas desgraças que houve dentro da história, existe um plano. Por isso que, cara, isso aqui é um cenário. Isso aqui é uma Matrix. Estamos aqui cumprindo um papel. Não, querido, é uma linguagem que o povo entendeu, porque vai bromar essa linguagem toda. Isso aqui é um cenário, você vem aqui fazer a sua parte, faça bem feito. Entenda o seu propósito aqui. Então existe um propósito, o fim não é isso aqui não é a verdade. Nós temos um propósito de fazer luz para isso aqui, tá entendendo? Pronto, joga na liga, eu estou nem aí que se exploda. Não, querido, isso é lá no acampamento. Aqui nós temos uma função, nós somos os únicos com potencial de mudar essa realidade. É por isso que a gente vem. Só que tu cai aqui, o negócio é estreito. Pum, apaga tudo. Delete. Tudo que o anjo te falou antes de nascer. Acabou. Volta a zero. Por isso que você tem um déjà vu. Cara, mas eu não gosto daquele cidadão ali. Ele não gosta. Porque lá no dia ele chamou eu e ele. Então, vem cá. Vou contar uma história para vocês. Daqui a tanto tempo vocês vão lá. Está todo mundo no salão, meu querido. Porque nossas almas estão numa outra realidade. Devarim 29 vai dizer assim, os que estão aqui e os que não estão aqui, Rayon, hoje. Então é para trás e para frente. Por isso que quando Devarim 29, você vai chegar, vai Parashá e vai dizer que a nova aliança começa ali, querida.
Farei uma nova aliança, Moisés vai falar com o povo, na porta da terra. Na porta, porque eles transgrediram a aliança no Monte Sinai. Só que é feito uma brita radachá ali, só que não tem sangue. É sangue que ratifica a aliança. Sem sangue não há aliança, querido. Prova, diz aí, prova, Marcelo. Prova, Marcelo. Bem que vocês perguntaram. Êxodo 24, se eu não me engano, Moisés pega o sangue para aspergir no quê? No altar, no povo e na Torá. Então não existe aliança sem altar, Torá e o povo, querido. E ali não tem sangue. Aí vem um assim, esse é o cálice da nova aliança. O meu sangue por vós. Aí, faz sentido? Então é isso. Então a gente está numa geração, nós temos que lutar contra essa nossa inclinação, contra as nossas dificuldades, contra a nossa falta de interesse por trabalhar, contra a nossa falta de interesse de prosperar, de nos tornar mais tranquilos. Foi dito, nós temos que mudar, sim ou não? Só os animais não mudam. O que a gente tem que entender é isso que foi dito aqui. Ei, nós fomos chamados para um propósito de uma restauração. Primeiro a Israel, depois as nações. Então nós somos o plano de redenção para toda a humanidade. O Mashiach não vem. Você vai agora que tu volta, Pedro, fica no shalom. Fica no shalom. Mas você vai restaurar o reino? Agora não, cada meu pai. Não fica adivinhando, dando data para o retorno do Mashiach, se é proibido. Deixou isso? Não fica, Pedro. A gente gostava de dar uma datinha do retorno. Tá entendendo? Aí, Atos 3 vai dizer que os céus o retêm até que tudo seja o quê? Restaurado, meu querido. É nós. Nós estamos sendo restaurados. Então ele chamou você, você vai se preparar. Do contrário,